Esta é outra história que vou contar agora, mas antes de passar a Sócrates, que abrirá o segundo olho da filosofia, gostaria de mostrar mais uma coisa sobre Hesíodo, a fim de explicar bem como as coisas aconteceram progressivamente. Um gênio é na verdade alguém que pisou nos ombros de outro gênio que o precedeu. O primeiro gênio é Hesíodo e, no entanto, se olharmos para ele, ele é um bárbaro. Por exemplo, além da teogonia de seu livro onde ele classifica os deuses, ele escreve outro livro sobre agricultura, porque na época os gregos eram frequentemente agricultores. Em seu livro chamado Jobs and Dies, ele explica como escolher sua esposa. Para a escolha de sua esposa, ele fornece exatamente os mesmos critérios para a escolha de uma novilha, ou seja, ela deve ser forte porque deve ser capaz de transportar baldes de cargas pesadas, deve ter quadris largos porque deve ser capaz parto, se usarmos um termo como esse sem problemas. Se pegarmos uma garotinha muito bonita e frágil, não funcionará. Você precisa de um camponês sólido. Este é Hesíodo, é outra era. Uso o termo parto com humor, mas é para deixar claro como este livro foi escrito. Então, Sócrates chegará, como um revelador, aquele que abrirá os dois olhos e permitirá todo o resto da filosofia grega, nesta adolescência da filosofia. No início, sabemos que ele é um soldado, luta por Atenas e depois é preso, sofre uma depressão grave, faz perguntas sobre a vida, sobre seu significado. Ele vai ver Abel Flapeti em busca de respostas, as respostas dadas pela sabedoria de seu tempo, a sabedoria, como eu disse, ligada aos mitos gregos, e lá ele cai na inscrição do templo de Delfos, que diz: você conhece a si mesmo até. E será um tipo de conversão para ele. É mais do que uma revelação intelectual, é uma conversão total, pois venderá tudo, como os monjas podem estar fazendo agora, usará o vestido da filosofia e começará a buscar a verdade pelas ruas de Atenas. Ele sinceramente a procura, ele a busca fazendo perguntas, porque ele não finge conhecê-la. Somente sua experiência na busca da verdade será muito enriquecedora, porque ele perceberá muito rapidamente, enquanto ele simplesmente questionará as pessoas que são estudiosas da época, chamadas de sofistas, que muitas vezes são políticos do parlamento de Atenas, ele percebe muito rapidamente que a ciência deles é o vento. Eles preferem ter uma ciência da plausibilidade, palavras bonitas que dizem coisas que parecem certas quando, na verdade, é apenas para seduzir as pessoas e ter maneiras. Quando ele percebe isso, então quando ele percebe, ele próprio começa a procurar. Ele percebe que é preciso buscar a verdade observando o real, observando a própria realidade. Este é seu discípulo Platão que conta, porque ele ensina em vários diálogos que ele escreverá após sua morte. De fato, Sócrates acaba de abrir seu segundo olho para a filosofia, a saber, que a filosofia encontra sua verdade, não em mitos, não na fé, mas na observação da realidade. A filosofia não acredita em nada, demonstra tudo e busca a verdade na realidade que está à sua frente e à qual a inteligência deve se conformar. Sócrates faz sentido consigo mesmo. Os famosos deuses gregos, Zeus, Apolo etc., ele critica dizendo: mas o que prova que eles existem? Parece forças da natureza às quais você deu o nome de deuses. Mas ele, por outro lado, demonstra que deve haver um Criador, porque a ordem do mundo é tão fantástica,
tão estruturada, que alguém deve ter pensado em tudo isso. Somente quando Sócrates atrai para ele discípulos, que muitas vezes são filhos de homens muito ricos de Atenas, ele rapidamente atrai a ira do parlamento de Atenas e dos pais em questão, decide sentenciá-lo à morte. Ele é condenado à morte pelo parlamento de Atenas, mas na verdade ele poderia facilmente fugir. A sentença de morte é exilar-se e os parlamentares não teriam procurado mais nada. Só Sócrates não é um hipócrita, ele procura a verdade, ele a procura até o fim, então ele decide não sair. Ele beberá cicuta, veneno, diante de seu discípulo Platão. Você poderia dizer que a filosofia nasce de um mártir, e por quê? Porque precisamente ser um filósofo, como é buscar a verdade e não procurar agradar, por implausibilidade, e muitas vezes é um caminho de solidão. Ainda o vemos agora, basta ir na televisão. Existem marcas essenciais, dependendo da época para chegar lá. Por exemplo, se formos à televisão, digamos nos anos 70, acho que seria bom pensar que o comunismo no lado leste é um paraíso. Se formos à televisão nos anos 90, acho bom dizer que a única cura para a AIDS é o preservativo e que o Papa é ridículo ao falar em fidelidade. Existem marcas essenciais para poder falar. Isso é chamado de marcas de verossimilhança que Sócrates já havia descoberto em seu tempo, isto é, mundanismo do conhecimento.